paz do Senhor, irmãos. É um prazer imenso estar contribuindo com esse vídeo, que está comemorando os 24 anos da Igreja Brasil para Cristo aqui no Cenecista. Eu vou relatar um pouquinho da história de quando começou essa igreja, por que ela foi fundada neste espaço, neste bairro. Eu, no ano de 95, aceitei Jesus Cristo e fiquei assim muito envolvido, graças a Deus, com a obra do Senhor. E a gente sempre vinha nas terças e nas segundas-feiras, às vezes, para um culto no lar, aí no Cenecista, na casa da irmã Antônia, da casa da irmã Lourdes, como também da irmã Josefa. Os irmãos mais antigos irão lembrar do que eu estou dizendo. E a gente saía lá da igreja sede, não é? Com uma carroça, a caixa de som, os instrumentos, e a gente vinha para cá adorar a Deus junto com os irmãos aqui. E era sempre muita alegria, muita festa, porque a gente tinha o prazer de fazer a obra de Deus nesse bairro. E graças a Deus, no dia que a gente tinha acabado de adorar o Senhor, a gente ia descendo para retornar aos nossos lares, e eu tive a ideia, na realidade, de falar com o pastor Antônio, que era o pastor na época, da gente construir um templo, para que os irmãos pudessem estar abrigados, né, e pudéssemos estar adorando a Deus nesse templo. E aí, como fazer um templo, como construir um templo se não tinha dinheiro? Aí nós tivemos a ideia, né, de fazer umas camisas. E essas camisas eram um bonequinho do esmiliquido com uma pazinha e construindo um tijolinho, uma paredinha de tijolos. Né? E aí a gente fez, como mandou fazer, confeccionou, e a gente saiu vendendo, os jovens da igreja, e o povo de Deus compraram a visão, né? E com esse dinheiro, esse início de tudo, que foi o início, começou-se ali a construção. E depois os irmãos foram abençoando, o pastor foi trabalhando, enfim. E hoje está essa maravilha que é o templo do Senhor. Quero parabenizar a pessoa do pastor Genilson, todos os dirigentes que passaram, né? E em especial o diácono Jarson, que está aí, né? Colhendo esses frutos de um trabalho que foi feito lá atrás. Graças a Deus, uns plantam, né? Outros regam e outros colhem. E que bom que está sendo colhidos esses frutos. Então, que o Senhor continue vos abençoando. Quero parabenizar toda a igreja de Deus por esses 24 anos que a igreja foi construída, né? Foi inaugurada. Que coisa linda, o trabalhar de Deus na vida das pessoas, resgatando almas para o reino de Deus. Então, quero tão somente parabenizar os irmãos do Cenecista na pessoa do pastor Genilson, né? Nosso mestre aqui na terra, vamos dizer assim, né? Então, parabéns, pastor Genilson, parabéns, diácono Jarson, parabéns toda a congregação do Cenecista, e que Deus nos abençoe. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Estou aqui feliz na casa do Senhor Jesus, porque aqui é um privilégio para mim, não só para mim, como para todos. Quero falar um pouco, quando eu conheci essa congregação, e eu quero também frisar que quando eu não esqueço isso nunca, porque quando Deus quer e Deus fala, você tem que obedecer. E eu era de outra congregação, e Deus me mandou, isso eu não posso me esquecer nem falar. O primeiro relógio que entrou nessa igreja foi colocado por mim. E eu dei um tempo, que ninguém dá tempo para Deus, mas quando a gente fica na dúvida, será que é Deus, será que não é Deus, ainda pode ser de mim? E Deus falava tremendamente para mim colocar um relógio na igreja. E justamente, isso nunca saiu da minha memória, e eu coloquei o relógio na igreja. E vice-versa, eu muito de outra congregação e muito amiga do pastor Antônio Dantas, que é uma pessoa que eu também nunca esqueço, foi um grande herói aqui nessa congregação. E a gente se dava muito bem, e quando pensa que não, eu estou dentro dessa congregação. Foi onde eu aprendi muita coisa, ainda aprendo, principalmente com o pastor Genilson, que ensinou muitas coisas a gente, e hoje eu tenho muitas coisas gravadas na minha memória, das escolas bíblicas, dos hinos que nós cantávamos. Ele gostava quando ele pegava um violão e dizia: quando eu cheguei a meu Senhor já estava. Esse hino, nunca esqueci ele, traz uma grande lembrança. E muitas outras coisas, e a gente, à tarde, a gente ia louvar, ele com o violão, era eu, a irmã Antônia, a irmã Cleide, e ali era um refrigerante, era pipoca feita,
E a gente era feliz, tranquilo, não tinha de que reclamar. E Deus operava tremendamente. Não tinha um microfone na igreja, não tinha... Era somente nós. Eu lembro-me demais até, que eu me lembro que um dia eu era, na época, eu era zeladora da igreja. E então chegou o pastor Afonso e disse: irmã, e o som aqui, como é que é? Disse: pastor, o som aqui é o nosso, o que Deus deu. É só o único som que tem aqui. E foi trabalhando. Eu me lembro que o segundo dirigente dessa igreja foi o irmão Itamar. Também, esse também deixou saudade. Todos eles que entram nessa igreja, trabalham e saem. Eu dizia para a irmã Antônia: não vou mais me apegar com o dirigente, porque no dia que sai é um sofrimento. E vai quando até chega uma outra, e vai e sai outra. E tem sido bênção, graças a Deus, dentro da casa do Senhor. Está aí a igreja toda reformada. Cada um que entrou fez seu trabalho. Não tem de quem ninguém reclamar. Todas umas pessoas amadas por toda a igreja. E não esquecendo que o pastor Genilson também ensinou a gente muito. A gente embaixo daquela latadinha de lona. De lona de plástico, não era daquela lona boa não. E a irmã Sueli também, nós tínhamos escola, nós tínhamos a escola bíblica, que ela também nos ajudou muito. E hoje nós estamos aqui para honrar a glória do Senhor Jesus. E enquanto Deus quiser, estou aqui. E só era isso que eu tinha para dizer. De início foi muito difícil para nós, porque era muito difícil mesmo. A gente não tinha os instrumentos que tem hoje, a gente não tinha recurso e passou muitos dirigentes por aqui. Teve uma época que ficou sem dirigente, a igreja quase fechava, mas essa igreja foi levantada, foi um propósito de Deus, e aquele a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, né? E, para a glória de Deus, foi tempo que o pastor Afonso veio tomar de conta da sede e o pastor Genilson, Jesus enviou ele para aqui, para dirigir a congregação. Daí por diante, foi melhorando muito a situação, porque o pastor muito sábio, né? Sabedoria dada por Deus, que sabemos disso, né? E ele tomou conta, né? Ele começou a trabalhar com a gente, não tinha microfone, ele não tinha bateria, não tinha som, não tinha nada. É como a irmã falou, o som era a gente mesmo, né? O som que Deus nos deu. Aí depois que o pastor tomou conta, ele começou a criar planos, né? E falou uma vez, ele juntou a gente, era eu, irmã Lourdes, Glorinha, Cristóvão, eram os membros daqui, não era, irmã Lourdes? E a gente, aí ele foi, chamou, reuniu a gente e concordou para ele comprar uns microfones para a igreja e a gente reunia pagando, né? Todos os meses a gente dava aquela quantia pouquinha, que a gente não tinha muito. Aí eu sei que comprou o microfone, a gente começou, pronto, aí a gente começou a louvar o microfone. Aí, menina, eu tinha medo demais do microfone, eu nova convertida, né? Tinha um medo tão grande que ainda hoje eu tenho, para falar a verdade. Mas assim mesmo, pegava o microfone, louvava, e daí por diante a igreja foi, Deus foi dando direção ao pastor, e daí por diante a igreja foi crescendo, né? O pastor começou a trabalhar, aqui para trás só tinha a mesma igreja, não tinha cozinha, não tinha nada, só esse aqui mesmo, esse vão aqui mesmo. E eu sei, irmã, que ele começou comprando devagarinho, a gente ajudando com um pouquinho mesmo que a gente tinha, mas a gente dividia. E assim, até que quando, um certo tempo, ele levantou essa sala ali, o piso aqui era somente o piso grosso, não tinha piso, não tinha nada. Era só as paredes mesmo
e o piso grosso. Aí o pastor começou a aparecer recurso, a gente começou ofertando, ninguém nem falava, era oferta. E ele foi juntando, aí começou, comprou tijolo, levantou essa sala, depois ele puxou o piso, e assim daí por diante a igreja foi crescendo, né? E com a graça de Deus estamos aqui, porque essa congregação, irmã, foi propósito de Deus, porque foi muito difícil, teve muito motivo para trás dela ter sido fechada. Mas o Senhor não deixou que isso acontecesse. Para a glória do nosso Deus, hoje está essa bênção, essa maravilha, né? Porque a gente pode dizer que isso aqui é de Deus, essa casa é de Deus, isso aqui foi levantada por Deus. E eu creio que essa casa nunca vai ser fechada, porque o Senhor não vai deixar. Porque foi uma casa de muita necessidade aqui, porque quantas pessoas não já foram salvas aqui, né? E a gente é muito feliz mesmo, muito alegre com a obra de Deus. E aqui nós aprendemos muito. E você sabe que do início da convenção a gente não sabe de nada, mas aprendi muito para a glória de Deus. E hoje eu agradeço muito a Deus, porque está aqui, congregando aqui. E antes de eu aceitar o Senhor, a minha família era toda crente. Vou contar um pouquinho da minha história também. E a minha família era toda crente e eu não. E eu dizia assim, não, no dia que eu for ser crente, eu só vou ser crente da Assembleia. Mas o plano não era meu, o plano é do Senhor. Você sabe que quando Deus tem um plano numa vida, Ele cumpre. E Ele leva para onde Ele quer, né? Não é a vontade da gente. E quando foi um certo dia, eu estava em casa, já deitada, e a irmã Guilherme, mais o irmão Júnior, eles gostavam muito de fazer os cultinhos assim, fazer visita nas casas, né? E quando dei fé, João fazia pouco tempo que ele tinha certeza que João é desviado. Desviado não, ele é afastado, né? Aí eu me levantei, né? Debaixo daquela voz eu enterrei dos pés. Irmã, foi uma coisa assim, que era para ser naquele dia mesmo, viu? Aí eu me levantei, ele entrou, disse, pode vir, irmão. Ele entrou e começou a louvar o Senhor. E eu comecei a me encher da presença de Deus e comecei a sentir o Senhor na minha vida. E a palavra que ele pregou para mim, eu não posso nunca esquecer, porque ele pregou lá em João 14, né? Onde diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas. Menina, quando ele leu esse versículo para mim, eu senti que aquela palavra entrou no meu coração. E ali eu já comecei a chorar muito e eu disse a ele, eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero aceitar Jesus, eu quero morar no céu, porque a palavra está dizendo que no céu tem muitas moradas e eu quero morar no céu. E eu sei que ele aceitei, né? Aceitei o Senhor nesse dia e é para a glória do meu Deus até hoje e nunca pertence a me desviar do Senhor, né? Porque Deus, Ele fez grandes coisas na minha vida, né? E eu sei que para a glória de Deus está aqui a obra que Deus plantou aqui e nós também, que nós fomos obra também das mãos do Senhor, fomos plantados aqui, como a irmã já falou, a irmã era da outra congregação e quando eu aceitei ela já era evangélica. E depois que eu fui crente, aí nós fizemos essa amizade e só Deus pode tirar essa amizade. Para a glória de Deus, irmão, sou muito feliz. Amo o nosso pastor, porque quando eu conheci ele, eu era uma nova convertida. E antes de eu ter assim, muito conhecimento com ele, eu ia escutar na igreja sede. E eu dizia assim, mas esse irmão é tão antipático, não tem a cara desse irmão não. Mas quando a gente começou a ter intimidade, quando ele veio que tomou conta da congregação, que a gente começou a congregar junto, começou a ter intimidade, Maria, nosso coração, essa criatura, nós amamos ele,
Nós tínhamos ele aqui como filho, hoje não, porque é mais difícil a gente ter contato com ele, né? Mas a gente tinha ele como filho. E eu amo tanto ele como a esposa dele, irmã Sueli, é uma pessoa maravilhosa, uma mulher de Deus, uma mulher sábia. E nós aprendemos muito com ela. Agradeço tudo, primeiramente a Deus, segundo a ele e a ela, foi quem nos ensinou, né? E eu estou aqui, irmão, eram minhas poucas palavras, porque a irmã já contou quase tudo. Achei até bom porque ficou mais pouca para mim. A paz do seu amado, também pode falar um pouquinho do meu pastor, que foi quem primeiro me pastoreou. Eu aceitei em casa e eu não esqueço nunca que eu estava passando dificuldade, momento de família, né? Aí ele disse assim para mim: descansa, irmão. E aí, nessas simples palavras, descansei e aceitei a Deus nesse dia que eu aceitei em casa e descansei, mano, Senhor. E para mim, foi onde eu aprendi muita coisa, que foi ali onde minhas filhas cresceram na igreja, aceitaram primeiro do que eu, minhas filhas. Andei 7 anos para poder aceitar com elas, né? Mas aceitei. Mas ele foi uma pessoa que soube tanto pastorear minhas filhas que hoje eu agradeço a Deus, primeiro a Deus e segundo a ele, elas sabem um pouco de Deus, que são as bênçãos na casa de Deus. E ele sempre foi um pastor dedicado ao jovem, fazia piquenique para as crianças, levava aquele vinho para o sítio. Sempre ele foi aquela pessoa alegre. E fazia, a gente tinha o coral com a gente, cantava. Um dia eu fiquei nervosa, que ele botou a gente para cantar. Eu lembro que tinha uma musiquinha que dizia: deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar, envolver o seu corpo, deixa o Espírito Santo te tocar, te tocar, te tocar, te tocar. Ali irmã tremia tanto, eu tremia demais, mas ali sempre ele foi aquela pessoa muito dedicada à obra. E sempre eu sou muito feliz em fazer parte da Brasil para Cristo, porque foi ali onde eu cresci na minha fé, que eu sempre eu digo que eu sou uma mulher de pequena oração e grande fé, que é onde o irmão cresce, se o irmão tiver fé, é onde o crente fortalece a sua vida com Cristo. E eu digo aos irmãos que sou muito feliz e agradeço muito por essa rica oportunidade. Eu quero falar da minha alegria de fazer parte dessa história, né? Como nós estamos comemorando os 24 anos da nossa congregação, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu tenho 14 anos que estou aqui. Quando eu cheguei aqui, a igreja era uma igreja bem pequena, de poucos irmãos, mas sempre muito acolhedora. Foi o que mais me enchia de alegria, era o acolhimento das irmãs que sempre teve aqui. Essa unidade, esse amor sempre existiu e existe até hoje. Então, quando eu chegava aqui e quando eu entrei em 2008, quando foi em 2011, eu fui escolhida para ser a tesoureira da igreja. E esse dia que eu fui escolhida, eu não estava nem aqui na igreja. Eu estava na escola e eu recebi a notícia que eu tinha sido escolhida como tesoureira da igreja. E eu recebia com muita alegria, mesmo eu sendo muito pequena, mas o Senhor que eu sirvo, Ele é grande. E Ele tem nos capacitado, e para a honra e a glória do Senhor Jesus, faz 10 anos que eu estou na frente da tesouraria. E me sinto muito feliz, porque todas as pessoas que têm passado, os dirigentes, são pessoas muito honestas, pessoas que honram a Deus. E juntos nós temos feito um bom trabalho na tesouraria e agradecemos à igreja por ser uma igreja fiel ao Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus por esta oportunidade. Estamos aqui para, junto com vocês, nos alegrarmos, pois estamos comemorando 24 anos da Congregação Brasil para Cristo aqui no bairro Cenecista. E a minha alegria de estar junto com vocês, compartilhando essa data
é saber que essa igreja ela continua crescendo na graça e no conhecimento. Louvado seja Deus que durante 4 anos podemos contribuir com esta obra que é eterna, e durante esses 4 anos, junto com vocês, nós vivemos lutas e alegria. E louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tem colocado pessoas capacitadas para dar continuidade a esta obra. Louvado seja Deus que durante o nosso tempo de ministério na congregação tivemos a oportunidade de crescermos na parte estrutural e na parte espiritual também. Eu queria deixar aqui, destacar 2 das maravilhas que o Senhor nos deu a oportunidade. Uma delas, na parte estrutural, era um sonho que foi gerado no coração do presbítero João Paulo, que era de termos futuramente uma rádio para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. E no nosso governo, nós tivemos a oportunidade de deixar o projeto todo realizado. Temos a nossa rádio web, Rompendo em Fé, para, através dos programas, engrandecermos o nome do Senhor. Na parte espiritual, nós, quando chegamos, não tinha um trabalho de oração voltado para a oração matinal, né? E nós abrimos o trabalho matinal, e louvo a Deus pela vida do diácono Charles, que tem dado continuidade a esse trabalho de oração. Então foram 4 anos de maravilha, e hoje estamos aqui, né? Comemorando 24 anos. E eu sei que muitos anos irão vir ainda, e nós estaremos com a mesma força, com a mesma alegria, porque compreendemos que o reino do Senhor é eterno e que juntos seremos um povo forte. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso meio. É com muita alegria que estamos aqui sendo honrados através desse vídeo, porque Deus tem sido o nosso ajudador. Amém. Outra coisa, Manuel, que eu lembrava aqui da dificuldade da congregação também, era sobre as salinhas das crianças, né? Então, assim, a gente tinha um espaço muito pouco, mas tinha muitas coisas que guardava lá, era tipo como se fosse um quartinho para guardar algumas coisas. E hoje, quando eu vi, assim, a estrutura que a salinha tá, eu fiquei, assim, maravilhada, assim, porque Deus, Ele é muito bom, né? E, assim, a congregação tem crescido, tem continuado crescendo, tem se desenvolvido, tanto na parte material e principalmente na parte espiritual. Então, assim, para nós é um privilégio gravar. A parte dessa lateral aí, que dá acesso hoje aos banheiros, era um pouco esburacada. E uma das primeiras coisas... Quando chovia, né, também ficava bem... Justo, ficava alagada essa parte lateral. E quando nós chegávamos ali, nós ajeitava essa parte lateral aí. Nosso linguajar, o beco, né? Sim. E quando a gente colocava cerâmica, que ficava tudo bacaninha, uma das primeiras pessoas que chegou agradecendo foi a irmã Toinha, e ela disse: meu irmão Emanuel, eu fico muito feliz por isso, porque um dia eu ia caindo aqui, porque quando chove realmente ficava muito alagado. E louvado seja o nome do Senhor, são nessas pequenas coisas que a gente fica com a lembrança, e eu creio que Deus tem abençoado, e essa igreja tem crescido na parte física e na parte espiritual. Os demais trabalhos aí deixa para o diácono Jales, porque a igreja tem crescido, a igreja está uma bênção, e eu louvo a Deus pela vida desse servo do Senhor que e da tem... sua esposa, da sua família, né? Justamente, louvado seja o nome do Senhor pela vida da irmã Gessiane, né? Esse casal que tem dado conta do recado, né? Eu costumo sempre compreender que nós somos canais, nós somos apenas instrumentos para dar continuidade àquilo que o Senhor começou. Então, se o Senhor começou a obra, Ele há de completar. Então, 24 anos da congregação no bairro Cenecista é alegria para todos nós. Que Deus os abençoe e vamos comemorar. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos. Bem, quero nesse momento parabenizar a cada um dos irmãos que fazem a congregação do Cenecista pelo aniversário de 24 anos. Falar um pouquinho da congregação do Cenecista é algo que arde no meu coração. Pois no ano de 2000, nós residimos na cidade de Fortaleza, e foi ali que Deus, Ele usando um irmão de uma igreja, e que nos passava essa grande missão que nós teríamos pela frente.
e nesse momento o irmão ele nos chamava à frente e dizia que Deus iria nos colocar à frente de um povo. Nunca imaginava que seria ali a congregação do Cenecista. No ano de 2001, nós retornamos aqui para Picuí e na época o pastor Afonso ele nos convidou para estar à frente ali da congregação do Cenecista. Passamos ali cerca de 4 anos e foi momentos abençoados que tivemos ali. Foi o início de tudo, não é isso, Elia? Isso mesmo. Eu também fico muito feliz por estar falando para essa congregação tão linda e que nós amamos muito, muito especial, porque como o Genilson já falou, foi o início ali da nossa capacitação. Não sabíamos o que estava vindo pela frente, né? Mas o Senhor nos colocou e abraçamos com toda a nossa alegria. Foi o início mesmo de tudo. Quando olho a congregação hoje, vejo quanto é próspera em todos os sentidos e só tenho assim a agradecer ao Senhor e que continue. Cada um que passou por aqui, que deu sua contribuição, que Deus possa abençoar os que ainda virão, porque a história continua. E quando falo da congregação, eu lembro algumas coisas, como por exemplo, essa rua em que se encontra a congregação, ela não tinha casas, só tinha a casa da irmã Telvina, o resto era tudo mato. E lembro de uma cultura que esse bairro tinha, quando nós tomamos de conta da congregação, é que dava 5 horas da tarde, aqui era muito, muito frio, muito esquisito, e o pessoal tinha uma cultura de fechar as portas e não saía de casa, não via ninguém na rua. Então a gente realizava o culto e ficava assim, desejosos, que alguma pessoa aparecesse para que a gente lançasse o convite de vir à igreja. E eu lembro que a gente estudava à noite e quando retornávamos da aula, o bairro era um esquisito muito grande, muito escuro. E aí eu tinha um hábito de dizer assim: meu Deus, parece que a gente está entrando num vale de ossos secos. E eu sempre vinha isso na minha mente. E depois o Senhor falou comigo e começou a dizer assim: diga que esse vale vai criar carne. Quando você entrar nesse bairro, profetize que o vale vai criar vida. E eu me alegro muito, muito, muito quando vejo a obra de Deus prosperando. E sempre vem, eu digo: Senhor, o Senhor faz maravilhas, o Senhor faz milagres. E esse vale não existe mais. Existe vidas, só vidas. E cada vida que vem para congregar, que se converte, se rende ao Senhor, eu me maravilho. Não tem como, irmãos, ver a obra do Senhor crescer, prosperar e se entristecer. Nós não podemos deter a obra do Senhor, porque esse povo é dele. E que Deus continue abençoando esse lugar e que comece a se expandir de uma forma que seja impactante nessa cidade. Amém. E aí nós passamos ali 4 anos dirigindo e depois vieram outros, e hoje o Senhor nos agracia, nos dá a oportunidade de pastorear os irmãos. Hoje, como pastor, eu me sinto honrado, muito alegre em poder estar à frente aqui das igrejas do Brasil para Cristo. E eu louvo a Deus por cada um dos irmãos que passaram ali, louvo a Deus pela vida hoje do diácono Jadson, sua esposa Gessiane, e todos os irmãos que estão hoje fazendo a igreja do Brasil para Cristo aqui no bairro Cenecista. Que Deus continue abençoando vocês, porque no Senhor há muito mais. Amamos vocês. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos
vivendo em amor, uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos todos um corpo, somos Deus nesta noite. Vai, Deus, o anjo está entrando na passagem. Aleluia, glória a Deus. Uma família, Senhor Deus. Qual será